Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, saudades de todos, mas espero que estejamos assim com certa serenidade, uma tranquilidade e com cuidados, porque nós vamos retomar. Então, nós preparamos aqui um tema que foi apresentado pela professora biomédica Maureen Sartor, que foi o aulão sobre o diabetes. Então, eu quero justamente aproveitar esse aulão que teve para a gente fazer um pouquinho mais direcionado ao cuidador no caso, tá? Mas vou tomar alguns temas, assim, algumas pontuações da professora para a gente ir seguindo. Então, ela deu início ao que é o diabetes, né? Então, de uma maneira geral, que ela colocou, certo, infelizmente o diabetes é uma doença crônica. O que isso significa? Crônica no sentido de que, uma vez instalado esse quadro, não há retorno, né? Há tratamento, mas não cura, né? Por isso é uma das doenças ditas, entendidas como crônicas, tá? Infelizmente atinge quase 13 milhões de brasileiros, o que representa 6,9% da população. Bastante, nós sabemos, vocês lidam, já viram e sabemos quanto tem de diabéticos, né? Acontece de uma maneira geral por duas maneiras, né? Uma é pela não produção de insulina e a outra maneira é pela resistência à insulina, tá? Então, também a professora Maureen também apresentou todos os tipos de diabetes e explicou cada um. Porém, aqui, como eu já disse, só dando uma retomada, então, em alguns aspectos da apresentação dela. Então, nós temos o tipo 1, o tipo 2, que é o mais comum, o diabetes gestacional, o diabetes juvenil de início tardio e o diabetes latente autoimune. São vários tipos. E volto, estou assim um pouquinho repetindo, mas nós aqui vamos nos voltar para o adulto em função do cuidado para com pessoas de mais idade. Vou passando aqui os slides, vamos ver. Então, isso aí que já toquei, aí assim, ó, de uma maneira geral, como se entende o diabetes, né? Diabetes mellitus, né? O diabetes é uma síndrome. Já faço um pequeno intervalo aqui. Quando se fala síndrome significa um conjunto de sintomas. Aí eu vou aproveitar aqui também para a gente retomar esse conceito, né? Sintomas, sinais e sintomas. Em alguma oportunidade a gente já tocou sobre isso, mas lembrando, quando se fala sinais, exemplo, sinais da doença, sinais é algo evidente, é algo que eu tenho como verificar. Vamos supor que foi um dos nossos últimos temas, que foi a questão da febre, né? Então, a febre você tem como verificá-la, né? Então, você tem, enfim, ali um valor que vai ser dado por um instrumento. Então, é algo que eu vejo, é algo que eu tenho como verificar. Enquanto que sintomas, de uma maneira geral, é entendido como o que a pessoa está nos colocando, quais são as queixas delas. Sintomas variam muito, às vezes na mesma doença, como é aqui, por exemplo, diabetes, tá? O que às vezes acontece para mim não acontece para você. Então, por isso, vários assim sintomas. Então, isso tudo é uma síndrome, então é um conjunto de sinais e sintomas. O diabetes, então, é uma síndrome metabólica de origem muito múltipla, que é decorrente, então, ali, ó, do que foi no slide anterior que a professora colocou. Primeiro, ou a falta de insulina ou a incapacidade da insulina exercer adequadamente os seus efeitos
o que vai causar um aumento de glicose no sangue. Glicose entendemos como açúcar. Vamos indo então. Ele acontece porque, lembra do pâncreas, tá? Então o diabetes ele vai acontecer porque esse órgão, o pâncreas, ele não é capaz de produzir o hormônio insulina em quantidade suficiente para suprir as necessidades daquele organismo. Ou porque esse hormônio, a insulina, não é capaz de agir adequadamente. Então, nesse caso, você vai ter a resistência à insulina. Quais são os sintomas gerais, assim, iniciais, que me dão um sinal de alerta, tá? Assim como primeiros sintomas, tá? Há uma queixa, olha, ó, sintomas, há uma queixa de um cansaço muito fácil. Então, a pessoa, ela, por qualquer movimento ou um esforço físico um pouco maior, como subir uma escada, que para outra pessoa não causaria, para ela vai causar muito cansaço. Então, é um cansaço assim, muito fácil de qualquer atividade extra que ela venha a fazer. É sabido também que o diabético tem muita sede. Então, toda hora ele está pedindo. Estou pensando assim, infelizmente, uma pessoa mais idosa cometida com essa patologia, com essa doença, então ela vai estar sempre pedindo líquido, vai estar sempre pedindo água, vai estar sempre pedindo algo para beber. Mas a queixa, enfim, em geral, é sempre muita sede. Há também ali, ó, um aumento do apetite. Então a gente diz assim, nossa, mas acabaste de comer, acabaste de lanchar, comeste agora e já quer de novo, já quer comer de novo, né? E a pessoa diz assim, mas eu tô com fome, né? Então, de uma maneira geral, aqui, né, a pessoa tem um aumento do apetite e há, incrivelmente, emagrecimento. Então, esse é um sinal, ó, que estamos vendo como é que, de alerta para todos nós, porque como é que uma pessoa que tem aumento do apetite está sempre comendo, sempre pedindo algo para comer e tem ou perda de peso importante ou permanece sempre muito magra, tá? Então é o emagrecimento, mesmo com muito apetite, tá? E há o que? Uma urina aumentada. Há um volume urinário muito aumentado. Toda hora está assim urinando, né? E está sempre pedindo, né, para urinar e tal, porque há um aumento dessa urina. Vamos lá então. Olha aqui. Se falou que você tem diabetes tipo 1, tá? Quando o pâncreas então perde a capacidade de produzir insulina. Em decorrência do quê? De um defeito no sistema imunológico, fazendo com que os anticorpos, então, ataquem as células que produzem esse hormônio, a insulina. Esse tipo 1, esse diabetes tipo 1, ocorre em cerca de 5 a 10% dos pacientes com diabetes, tá? O restante, então, olha só, quase que 90% nós vamos ter que falar no diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, ele é comum em crianças, adolescentes e adultos jovens, tá? Tem início muito súbito dos sintomas. Você estava com um pré-adolescente, tá? Normal, aparentemente normal, e ele começa a apresentar esses sinais, esses sintomas que a gente, sabendo, né, pode vir a reconhecer, ora, nossa, será que é diabetes? Em especial quando há histórico familiar. Tem que ficar sempre muito atento. Então, há um início muito súbito dos sintomas, tá? O tratamento é o uso de insulina, né, a nível medicamentoso, né, e vai ter que haver
um controle alimentar não só adequado e rigoroso, como de acompanhamento. Nesse quadro do diabetes tipo 1, que você vai ter a pessoa com um tratamento de insulina, se diz assim, é insulino dependente, né? Então, infelizmente, vai seguir para o resto da vida dessa pessoa, infelizmente, fazendo uso de insulina. Já a tipo 2, né, vai haver, né, uma combinação de dois fatores. Então, você tem a diminuição da secreção de insulina e um defeito na sua ação, que é o que se conhece, se diz resistência à insulina. Então, esse 2 geralmente é adultos e mais de idade, tá? Ele é tratado com medicamentos aí orais ou injetáveis, isso é um critério médico que vai depender do quadro da pessoa. Contudo, com o passar do tempo, infelizmente, vai ocorrer um agravamento dessa doença. Esse tipo 2, então, aquilo que eu comentei há pouquinho, ele ocorre em cerca de 90% das pessoas, né, com diabetes. Quando você está com alguém que nos fala, sabemos, nos traz essa informação que é diabético e se trata de um adulto, você sabe já que isso acometeu ou já na juventude, tipo 1, ou a maior parte a partir dos 40 anos. O início dos sintomas, então, é lento, que vão se somando ao longo, infelizmente, dos anos, e pode, que isso é grave, assim, né, permanecer assintomático. O assintomático está nos informando que não pode aparecer sintomas muito claros, né? Quando você tem aquele A na frente, né, assintomático, então não está apresentando sintomas clássicos, né, do diabetes, o que é preocupante por longos períodos, então que leva o quê? A complicações. Vamos ver um quadrinho aqui, de uma maneira geral, né, creio poder ali enxergar bem. Você tem, né, então, de uma maneira geral ali, ó, o tipo 1, né, ele é autoimune, né? Você tem destruição das células, né? Normalmente ali, jovens, né, quase que de pré-adolescentes para adolescentes, há quadros em crianças, como a professora Maureen comentou, né, também, né? Já o 2, que é o restante, mais de 90%, quase 90%, mais de 90% da população, então ele vai se dar pela resistência à insulina, né? Então você tem um adulto, normalmente um pouco assim, com obesidade, né? Ele realmente nós vamos ver assim, aquela pessoa que come muito, enfim, está sempre com peso, sempre com fome, né? Aquilo tudo, muita sede e tal, mas enfim, mais em adultos, tá? O que acontece com os nossos idosos, né? Quando, enfim, mais especificamente em relação aos idosos. Infelizmente, o diabetes mellitus é uma das doenças crônicas, então, que não tem cura, mas tratamento, né? Acompanham muito a vida do idoso quando essa doença ainda apareceu por volta dos 40 anos, um pouco mais, tá? Acompanha também quando se fala, infelizmente, doenças crônicas no idoso, acompanha também a hipertensão arterial, né? Infelizmente também alguns casos de cânceres
e as doenças cardiovasculares, né? São muito elevadas no idoso, tá? Esse aumento, então, ele se deve a uma interação. Então, o que você tem? Fatores genéticos já predisponentes, você tem pelas próprias alterações fisiológicas do envelhecimento, que nós já vimos, né? Mas assim, fisiologicamente, né? Quais são as alterações que acontecem no envelhecimento? É também por fatores de risco, né? Que são considerados modificáveis, porém a pessoa não a modifica, como por exemplo o tabagismo. O tabagismo pesado, né, como se diz, tabagismo pesado, é considerado tabagismo pesado em torno de 3 carteiras diárias, quer dizer, quase 60 cigarros por dia, né? A ingesta alcoólica excessiva, quer dizer, não é aquele drink ocasional, infelizmente é uma ingesta diária e excessiva. E se tem muito a questão do sedentarismo. Tá? Esse está presente nas doenças crônicas todas, né? O sedentarismo. E o consumo de alimentos que não são saudáveis e que levam à obesidade. Se o diabetes não for controlado, né, infelizmente traz complicações. Uma delas, muito séria, é a perda de visão. Outra, também de mesma seriedade, problemas renais, problemas cardíacos, e há o que eu quero chamar bastante atenção em relação, pelo cuidado que tem que se ter, há uma perda da sensibilidade. E também impotência sexual. Já vou retornar um pouquinho na perda da sensibilidade. O tratamento nesses casos é uma associação, né? O tratamento medicamentoso, quer dizer, toda a questão farmacológica, toda a questão de remédios, e um estilo de vida mais saudável, né? Que aí vai incluir, vamos ver ali, vai incluir alimentação mais adequada, vai incluir a prática de atividade física de uma forma regular e possível àquela pessoa e, sem dúvida, a monitorização da glicemia, que em ocasião nós vamos ver essa monitorização. Então, se tem assim, como principais, né? A alimentação, ela vai ter que ter um controle rigoroso. E vem assim, você, enquanto cuidador de uma pessoa, de um idoso com diagnóstico já clínico confirmado de diabetes, você tem que ter uma observação maior, um acompanhamento em relação à alimentação desse idoso. O que ele tem em casa, o que é fornecido, como é o preparo da alimentação desse idoso, quais são, enfim, os alimentos que estão disponíveis para ele e que ele pode ou que não pode, tá? Vai ter como cuidado básico a redução de consumo de açúcares. Aqui vem uma troca, né, de açúcares, que não é uma questão de marca, né? É uma questão de indicação médica e nutricional. O que é adequado para aquele idoso? É um açúcar menos refinado, é um açúcar mascavo, enfim, isso tem que ter um aval médico ou de nutricionista para saber o que é mais adequado para aquele idoso, tá? Há um cuidado também, há que se observar a redução de carboidratos. Tudo aquilo que se gosta, que são todas as gorduras em todos os docinhos bons e saudáveis, tá? Diminuir as porções das refeições, porém há que se fracionar.
Então você tem assim, nesse itemzinho aqui, você tem que pensar assim, ora, normalmente a pessoa, ela come muito, né? E tá sempre assim comendo. Então, qual é um dos teus cuidados? Nessa oferta, no acompanhamento à alimentação desse idoso com diabetes, você vai fracionar esse alimento, essa alimentação. Então, sim, você vai seguir até dando mais, aspas, esse mais, porque é fracionada, mas em menos tempo, porém em menor quantidade. Certo? Muito também cuidado em relação ao rótulo dos alimentos. Você vai ter que saber, né? Especialmente se você é um cuidador domiciliar. Você tem que conhecer ali o que tem ali em termos de sacarose, em termos de frutose, em termos de melado, mel, xarope de milho, o que vem ali naquele alimento, para você ver se há indicação ou não para se dar aquele alimento para aquele idoso diabético, tá? Aqui só para a gente lembrar o que é diet e o que é light, né? O diet é um produto que não possui açúcar, enquanto que o light vai ter açúcar, mas ele tem menos gordura. Por isso que a gente tem que cuidar. E, por fim, ali, ó, cuidar o intervalo entre as refeições. Vai ser mais, mas com cuidado. Então, gente, olha ali, sabendo, então, bem direitinho o que é diet, o que é light, né? Nós vamos cuidar melhor, assim, da alimentação. Então, ali, cuidar o intervalo, como eu disse, chegamos àquilo de poder acompanhar esse fracionamento da alimentação com mais qualidade, com mais cuidado, e a pessoa não vai sentir assim tanta fome, né? Bom, nesse slide aqui está mostrando alguns dos tratamentos para tratamento e para controle do diabetes, né? Aquela figurinha primeira, né, que é uma aplicação de insulina, aquela primeira ali que tem a seringa, é uma seringa específica, é o ideal, né, a seringa para a aplicação de insulina, né, ela se diz assim, ela é peri-umbilical, que também muitos fazem um rodízio, né, não só peri-umbilical, como também em outros, né, que não é músculo, tá, gente? Isso não é aplicado na musculatura, isso é no tecido subcutâneo, tá? E um dos aparelhos para medição, para controle dos níveis de glicose, que em oportunidade eu vou colocar, assim, quais os níveis de glicemia obtidos que tu pode considerar dentro de uma faixa de normalidade e o que nos chama atenção, a gente tem que procurar, opa, peraí, tem alguma coisa aqui, mas nós vamos ver melhor isso, vou passar um melhor material, que é o monitor, né, que é um monitor para controle que muitos diabéticos têm, né, já em suas casas, né. Esse aqui, quando da aplicação com a fitinha, né, você faz um pequeno pico assim no dedo, né, um zangue, vai na fita e no aparelho. Isso aqui nós vamos rever com cuidado e tudo, muitos de vocês já sabem, mas assim vai e te dá um resultado. Já tem isso, assim, parece bem novo, já tem um outro sistema, né, que é a caneta, é uma caneta, os endocrinologistas, eles já disponibilizam para os pacientes, no caso diabéticos, é uma caneta que já faz a aplicação da quantidade X de insulina, então não há necessidade de fazer assim, vou usar assim, picar e passar para a fita e passar para o aparelho, já tem a caneta e também está vindo aí um produto que ele é como que um adesivo. Aí a pessoa mesma, ela coloca aquele adesivo e até com o seu celular
ela aproxima a tela do seu celular como um aplicativo, deixa-me corrigir, é um aplicativo, ela faz essa medição e vai para o aplicativo e vai já dar o resultado, então não há necessidade de ficar, aspas assim, picando, tá, gente? Mas isso a gente vai ver melhor e eu mando em oportunidade, tá? Seguindo com os cuidados e pra gente encerrar hoje, assim, essa contribuição que nós estamos fazendo aqui, né? Há um fator extremamente, também assim, extremamente importante, que é o cuidado com os pés. Num anterior, assim, a questão da elasticidade, há uma perda da sensibilidade por parte da pessoa diabética. E um dos maiores cuidados que o cuidador tem que ter, além da alimentação, controle, acompanhar esse idoso em alguma atividade, tudo, né, é o cuidado com os pés. Há uma situação muito crítica, né, que é o pé diabético, que leva a casos de amputação, tanto de dedos quanto, infelizmente, às vezes do próprio pé. Por quê? Porque há perda da sensibilidade e há muitas vezes, né, problemas conjuntos, né? Então você tem problemas cardiovasculares que acompanham essa situação do diabetes e do diabetes, sim, e como não há perda de sensibilidade, a pessoa, por exemplo, ela bate com o dedo, né, e naquele momento ela não sente nada e naquele pequeno trauma ali aconteceu algum ferimento maior e a pessoa não sentiu, ela não se queixa e às vezes, se o cuidador não tiver um olhar observador, né, e bastante responsável como um todo em relação à pessoa, que a gente passa aquilo, né, eu rio porque parece que estou vendo vocês assim, né, aquilo assim, cabeça, tronco, membros, né, esse é o exame que se faz, cabeça, tronco, membros, né, esse caminho, né, para se verificar como é que as coisas todas estão. Então você também tem a questão circulatória, enfim, tá, que leva ao pé diabético, tá, e um dos cuidados, então, do cuidador é com os pés. Entre outros é a questão do corte de unhas. Ali eu já coloquei assim, ó, se coloca esse material que está disponível no nosso livro de apoio, né? Sem maiores problemas, saiu aqui um pouquinho, né? Vou tirar, mas a gente revê isso aí, tá? Tá aqui, eu vou seguindo aqui com a minha fala, tá? Tem no livro de apoio nosso, que eu sempre comento, né, que ele é excelente, né, e nos dá bastante segurança, assim, esse material, tá? Então, cuidado, enfim, com o corte das unhas. Mas o que você tem que cuidar se vier, né, assim, a cortar as unhas e tal, você não pode, sob nenhuma circunstância, causar algum tipo de ferimento. Então são unhas assim que os podólogos, né, nos orientam, assim, são unhas retas, né, não fazer nenhum movimento, nenhuma coisa que possa vir a ocasionar algum ferimento ali na unha, tá? Tem que ser com muito cuidado. Pés têm que estar assim sempre limpos e hidratados, tá? Por isso, assim, ó, como há todos esses sinais, assim, né, que aparecem, né? Aquilo, perda da sensibilidade, diminuição da circulação, o idoso pode se bater e ele não se queixa, não dói, aí depois, de repente, quando você vai ver um ferimento no pé, né? Então, assim, muito cuidado com pequenos machucados, né, especialmente nos pés, com escoriações, né, porque um pequeno ferimento, uma pequena lesão, um pequeno ferimento em um pé, os pés, ou um pé,
de alguém diabético, isso pode levar a infecções, tá? Mantenha sempre as vacinas em dia. Toda pessoa tem que tomar as vacinas indicadas para sua faixa etária, enfim, né? E assim também o é para o diabético, porque as vacinas protegem, obviamente, toda a questão da imunidade, né? E nós temos que pensar que o idoso, sim, está mais vulnerável à questão disso, a baixa da imunidade, né? A resfriados, enfim, tudo isso, né? E até me lembrando, gente, que em relação à imunidade, enviamos material para vocês, falando um pouquinho sobre isso, o que é a imunidade, quais assim os alimentos assim mais indicados para a gente, todos nós, né, fazermos uso, termos um pouco mais de cuidado para aumentar a nossa imunidade e nos sentirmos melhor, enfim, em relação a isso. Bem, o que a gente preparou hoje, assim, foi isso. Também vamos enviar o material no grupo, né? Mas esperamos, assim, que vocês acessem, que vocês vejam isso. Temos, assim, a nossa coordenadora que está aqui presente, me ajudando, me auxiliando, e eu sei que ela sempre se coloca à disposição para a gente poder acessar os alunos, para a gente acessar o material que o Instituto está disponibilizando para a gente, assim como vai ser também esse material, e que eu venho ocupando, né, assim, o grupo querido para enviar material de apoio, né, e logo mais, se Deus quiser, nós retornamos a uma certa normalidade e a gente se reencontra. E um grande abraço para vocês e o meu agradecimento a todos que me mandam assim mensagem, que também verificam o que a gente coloca assim no grupo. Agradecer a nossa coordenadora aqui, a Josi, que enfim está sempre à disposição. Se tiverem dúvidas, alguma coisa que queiram saber, sem nenhum problema, mandem no grupo, passem para a Josi, para a coordenação. Eu vejo, a gente ajeita mais um material, né? Aproveitamos aí esse tempo e a gente faz mais um material de apoio. Tudo de bom para vocês, saúde sempre.